Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui pra responder mais uma daquelas caixinhas lá dos stories, né? Se não participa, vai lá, porque todos os dias eu procuro responder um pouquinho. O assunto hoje é trauma, tá? Trauma. Como me libertar de situações e pessoas que me causaram traumas. Então, gente, como deixar ir, né? Como se livrar daquele evento que nos perturba, né? Aquilo que a gente chama de trauma. Primeira coisa que eu quero trazer é clareza, né? O que é um trauma, minha gente? Sejam todos muito bem-vindos aí. O que é um trauma, tá? Trauma é um evento que a gente não deu conta emocionalmente, tá? Às vezes acontecem certas situações, né? Certas coisas que nós não temos maturidade para absorver. Tá bem? Então aquele evento ele nos impacta de maneira tal que nós não conseguimos lidar emocionalmente. Então ali se instala o trauma. O que acontece? Como a gente não tem, né, um emocional forte para lidar com aquilo, a gente joga, a gente chama assim, ó, reprime. A gente coloca para uma parte da nossa consciência, na verdade, que a gente não tem acesso, tá? Então um trauma é um evento que a gente não deu conta emocionalmente e a gente lança ele pro inconsciente, tá? A gente coloca lá. Só que sempre fica um vestígio, ok? Como a gente não soube lidar com a situação, a gente reprimiu ele, colocou lá no inconsciente. Mas o que acontece, gente? Ele sempre vem assim, ó, escapulindo. Ele sempre vem, existe uma consequência nos eventos que a gente não dá conta emocionalmente, tá? Quais são as consequências de um trauma? Geralmente uma neurose, tá? A neurose é uma mentira que a gente acreditou, ok? Então aconteceu o evento, a gente criou uma mentira na nossa cabeça e a gente acredita naquilo pra sempre. Então vira uma lente, né? É o famoso homem não presta, né? O famoso depois dos 40 não dá pra fazer nada, não sei o quê. Então aconteceu alguma coisa, a gente experimentou, a gente acreditou e a gente, né, de fato, a gente acredita na mentira que a gente instalou na nossa cabeça. Mas também tem as fobias, gente. O trauma geralmente traz consigo um certo medo, é um receio, né? Olha, eu não quero que aquilo se repita. Então isso acontece muito, por exemplo, nos relacionamentos frustrados, né? Olha, Tati, eu me relacionei, a pessoa foi tóxica, ela me machucou muito, eu sofri e eu nunca mais quero me relacionar na vida. Olha o que acontece. A pessoa cria praticamente uma fobia de relacionamento, tá? É um medo irracional. O que é fobia, gente? Um medo irracional. Então tem um evento que a gente não deu conta, tá? Já instalou ali no nosso inconsciente, né? Uma repressão ali, tem algo reprimido que a gente não conseguiu lidar, e aquilo causa uma neurose ou uma fobia ou uma obsessão, né? E a gente não consegue mais enxergar a realidade como ela é. Esse é o grande fato. Então eu chego nas pessoas, não, gente, nem todo relacionamento é assim. Nem todo elevador vai ficar parado, nem todo cachorro vai te morder, nem todo avião vai cair. Isso é um trauma, tá? Então vamos lá, tem o trauma, tem a consequência do trauma e agora a grande questão, como superar esses eventos que a gente não deu conta, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que identificar o evento. Muitas pessoas chegam e dizem assim, Tati, eu tenho medo, né, de cachorro, eu tenho medo de aranha. E aí eu digo, tá, o que aconteceu na tua vida, na tua infância? Qual foi o evento que fez tu desencadear esse medo dentro de ti? Não, Tati, eu tenho medo de falar em público. Ah, tá. E qual foi o evento que aconteceu na tua vida que desencadeou este medo dentro de ti? Sempre existe um evento. Nem sempre a pessoa vai lembrar, tá? Mas é bom a gente identificar esse evento, ou pelo menos assim, né, o mais antigo de todos, pra gente começar a identificar aonde que aconteceu. Qual foi o evento? Primeiro a gente identifica, tá? Pra quê? Para tentar, gente, através, né, de uma programação neurolinguística, desfazer aquilo ali. Então, às vezes, a pessoa falhou em público e ela tem muito medo de falhar novamente, então ela não se expõe. Então, a gente vai lá e faz uma imaginação. Às vezes, por exemplo, a pessoa sofreu um abuso. É um grande trauma, né? Então, através de uma programação neurolinguística, a gente consegue fazer, através da imaginação, a pessoa batendo no agressor. Isso funciona muito, gente, tá? Isso funciona muito. Por exemplo, a pessoa, né, abusou de ti, na época tu era inofensivo, a tua vontade foi reprimida, tu não conseguiu reagir. Através de um processo terapêutico, a gente vai lá imaginativamente e bate no agressor, reage, bota pra fora, tá? Isso aí, só assim, tu já vai conseguir tirar aquela emoção reprimida que tava lá no teu inconsciente, chegar pra fora.
tá? Então a gente tem que mexer sim naquele eventinho, né? Como superar um trauma? A gente tem sim que identificar aonde foi que começou e tentar dar ali, né, substituir a memória. Existe uma memória afetiva que a gente tem que substituir. Então, se a gente consegue instalar lá, né, tirar aquela memória onde tu ficou paradinha, aceitando a situação e colocar, substituir aquela memória por uma reação forte, né? Ou então a pessoa te humilhou em público e tu, através de uma imaginação, tu vai lá e substitui aquilo, né, e bota a pessoa no lugar dela. Então, assim, gente, a gente consegue botar pra fora aquela emoção, tá? Que no ato a gente não conseguiu reagir, tá? No ato a gente não deu conta, mas depois a gente, né, amadurece e aí a gente pensa assim, meu Deus, se fosse hoje eu teria reagido completamente diferente, tá? A grande questão do trauma é que as pessoas não entendem que elas evoluíram. Então elas ficam assim, não, Tati, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Não, filho, não vai acontecer de novo, sabe por quê? Porque tu não é mais a mesma pessoa de ontem. Dirá a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que nem tem pessoas que carregam eventos e traumas neste nível, tá? Então, como superar um trauma? Primeiro, a gente identifica o evento, tá? E a gente tenta substituir a memória afetiva, né? Então, se era uma memória de humilhação, então tu vai lá e tenta substituir aquilo por uma, realmente assim, ó, né? Algo que faça tu exteriorizar aquele sentimento que na hora tu não conseguiu exteriorizar. Depois, gente, tem que adequar a realidade, tá? O que acontece? O trauma, ele é um recorte mal feito da realidade. Então, a pessoa foi mordida por um cachorro, né? E na cabecinha dela fica só um recortezinho assim, ó. Uma vez eu fui mordida por um cachorro, então daqui pra frente, todas as vezes que eu passar por um cachorro, ele é um potencial, né, agressor. Não é, gente, não é. Então a gente tem sim que adequar a realidade, né? Pegar aquele recorte e começar a usar o nosso intelecto para buscar a verdade. Tati, eu não consigo entrar num elevador, porque uma vez eu fiquei num lugar fechadinho e aconteceu isso, está. Agora vamos adequar a realidade. Quais são as chances deste elevador parar contigo dentro? Aí a pessoa pensa, é bem pouca, é bem pouquinha, né? Então a gente precisa sim usar o nosso intelecto para adequar a realidade, tá? A gente não pode reduzir uma realidade inteirinha, né? Toda a realidade a um único pensamento. Por exemplo, este homem vai me trair. Não, a gente não pode pegar toda a realidade complexa e encaixar dentro deste único pensamento. De merda, né? De merda. Por quê? Porque uma vez aconteceu na tua vida. Então a gente precisa, assim, adequar a realidade. Entender que, na maioria das vezes, os traumas são recortes da realidade, né? Olha, eu fui agredida, eu fui humilhada, né? Eu fui traída, ou eu fui abusada, né? Ou então um cachorro me mordeu, aconteceu, eu passei muito mal, né? Mas isso, quais são as chances disso acontecer novamente? Tem que usar o intelecto para adequar a realidade, tá? E pra, de fato, gente, superar, a gente tem que se expor ao nosso medo, tá? Se expor ao medo gradativamente, ok? A situação ou ao objeto, né? Pra quê? Pra, de fato, haver a superação. Aí as pessoas perguntam assim, Tati, como eu sei, né? Se eu superei um trauma de fato? É se expondo. Tá? É se expondo. Não existe superação fazendo só um trabalho mental, tá? A superação é de fato quando a pessoa se entrega a um novo relacionamento. A superação de fato é quando a pessoa entra dentro do elevador e consegue ali, né, andar. É claro que tem técnicas de respiração, de equilíbrio emocional para a pessoa lidar, né? Que a gente chama de dessensibilização. Não é assim, vou me jogar ali e vou fazer logo tudo de uma vez. Não. Existe uma... gradativamente a gente tem que se expor ao medo, ok? E ir adequando aquilo ali, esperando também, tendo um pouquinho de paciência, porque o trauma é algo muito delicado. Então, gente, para resumir o vídeo de hoje, vamos lá, né? Como superar um trauma ou como me libertar da situação e pessoas que causaram traumas, tá? Existe uma coisinha chamada aceitação e perdão. Tem muitos traumas que são relacionados a pessoas, tá? E aí a gente precisa liberar perdão. A gente precisa se aceitar, de fato, aceitar e liberar perdão. Deixar aí. O que é o perdão, tá? É deixar pra lá. O perdão, ele sobrepõe a justiça. Porque eu sei que bate no teu coração que isso não foi justo. Ele me traiu, isso não foi justo, né? Aconteceu tal coisa, ele me humilhou, isso não foi justo, né? Aí a gente tem que pensar assim, olha, o perdão é a ponte pro futuro. Presta atenção.
Como me libertar de situações e pessoas que me causaram traumas? O perdão é a única fonte, ou melhor, é a única ponte para o futuro. Enquanto tu não liberar perdão, o que é o perdão? Né? Aceitar, deixar ir, abrir mão. Parece que tu fica com trauma assim, ó. Deixa o meu trauma aqui, é a única coisa que eu tenho na minha vida, né? Tudo que tu vai fazer na tua vida, tu tá ali com aquele trauma do lado, ali assim, ó, agarrado, é uma lente no teu olho. Tu enxerga a vida através deste trauma. Tu não pode reduzir toda a tua vida e toda a tua realidade a isto daqui. Não tem como. Então a gente precisa sim abrir, ó. Deixa aí. Existe toda uma realidade que tu precisa observar, que não está relacionada a este trauma. A vida ela não pode ser reduzida a um evento. Abra mão. Deixa pra lá. Aceita, perdoa. Por quê? Porque o perdão sobrepõe a justiça e o perdão é a ponte para o futuro. Simples assim. Sem perdão não há futuro. Tu vai ficar aprisionado aqui, ó. Do trauma para trás. É só isso, né? E aí não tem ponte para o futuro. Então, gente, para superar um trauma, a gente precisa, assim, identificar o evento, em primeiro lugar, né? Pelo menos tentar identificar o evento. Aceitar e perdoar, porque é a ponte para o futuro. Usar o intelecto para adequar a realidade, não reduzir a realidade toda a um único pensamento. E se expor gradativamente à situação, ao objeto, né? A coisa que de fato tu tem medo. É só assim, tá? Identificando, aceitando, deixando ir e de fato se expondo, né? Pra superar que tu vai conseguir te libertar dessas situações, das pessoas que te causaram algum mal. Tá bem, gente? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Uma livezinha de novo, sem prever nada, mas quando dá, eu venho aqui e trago algum conteúdo pra vocês. É isso, né? Não temos nenhuma pergunta aqui na live, certo? Um beijo, coisa boa ver vocês aqui, gente. Yes! Então tá, fiquem com Deus, até a próxima. Um beijo no coração.